Hoje acordei na redinha, comendo ginga e tapioca. A praia toda só minha, eu sou roqueiro das ocas. Me deu uma dor em cotovelo, ter te visto partir. Agora tá feito pipa, voando solta por aí. Não existiu meio termo, fomos da extremóide. Você aí em Goianinha e eu aqui pensando em nós. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Dorgival. Sou comedor de camarão. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Dorgival. Sou comedor de camarão. Hoje você vai ser minha, tenho um convite pra tu. Te pego em Pirangi e levo a gente pra Bu. A gente pacifica um pouco, toma um banho de mar. Como a Luísa joga búzios, presentei em Manjá. E na barreira do inferno vou te levar pro céu. Da Olé de Ponta Negra até a Ponta do Mel. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Dorgival. Sou comedor de camarão. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Dorgival. Sou comedor de camarão. Venha ver que maravilha, vai rolar chuva de bala no país de Mossoró. Chama o tenente Ananias. Lampião foi se esconder no carnaval de Caicó e tava só de passagem. Foi tomar o sol na Lages e pegou insolação, mas tinha boa saúde. Agradeceu a bom Jesus e seguiu sua procissão no Rio Grande do Norte. Conheceu o nosso forte e seguiu para Currais. A vaca foi pro Brejinho. Quando chegou em Mossoró, ele pra cá não voltou mais. Triunfo potiguar. E o povo do RM ficou um monte alegre, porque ele só quer paz. Felipe Guerra, te trago café na cama, bolacha jucurutu, cuscuz com carne de charque e um suquinho de caju. E quem precisa ir pra fora se já temos aqui Paraná e Porto Alegre, São Paulo do Potengi. E quando chega o mês de junho é festa no exterior. Vamos dançar um forrozinho em Barcelona e Equador. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Dorgival. Sou comedor de camarão. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babau, Tetina e Dorgival. Sou comedor de camarão. Abra a janela, veja só que a vida é bela. Espera o sol chegar. Traga sua doçura, esqueça toda essa loucura e deixe o mar levar. Meu bem, vou te mostrar. Essa bagagem, só estamos de passagem. É melhor correr. Sinta essa energia, compartilha a empatia e deixa florescer. Meu bem, vem renascer. Vem
bagagem, só estamos de passagem, é melhor correr. Sinta essa energia, compartilha a empatia e deixa florescer. Meu bem, vem nascer. Só deixa fluir, permita-se viver. Vem, é só deixa fluir, permita-se viver. Mesmo que estar no paraíso, poder te beijar, estar contigo na virada da maré, uma noite de luar, te querendo e te amando com a vista pro mar. Caminhando pela praia, vi seus passos na areia. Te avisto no horizonte, minha linda sereia. E eu vou te levar bem perto do céu, do mar. É o seu lugar comigo. Oi, gente, tudo bem? Depois de a gente muito anunciar, estou aqui com mais um grande desafio, um feliz desafio na minha carreira profissional. O Falei Podcast é uma parceria do blog Thaisa Galvão com a Ginga Filmes Produções. Então, a gente criou essa parceria e estamos aqui muito felizes estreando, né, nesse 19 de junho com a nossa primeira edição do Falei Podcast com Thaisa Galvão. E a minha primeira convidada para essa primeira conversa aqui começou ali na sua carreira política com pouco mais de 6 mil votos, passou depois para 112 mil votos, mais de 112 mil votos, 157 mil votos. Natália Bonavides, deputada federal, minha primeira convidada. É um prazer ter você aqui. Olá, oi Thaisa, um abraço para quem está nos escutando, nos assistindo, para a equipe aqui da Ginga que está nos acompanhando. Eu queria primeiro agradecer muito o convite. Imaginem a honra, pessoal, de ser a primeira entrevistada de um programa como esse, de um podcast como esse, que vai ser muito sucesso. Obrigada de coração. Que as suas palavras sejam de um anjo, né? A gente tem que valorizar a mulher, né? A primeira entrevista vai ser uma mulher, vamos conversar com mulher. Mulher tem muito o que falar hoje em dia, né, Natália? E você que começou, como eu falei agora, 6 mil, passou para 112 mil, 157 mil. Qual vai ser o próximo, qual vai ser a sua próxima votação e para quê? Thaisa, pois é, eu fui candidata a vereadora em 2016, em 2018 a deputada federal. No ano passado fui reeleita deputada federal, tendo a honra de ter sido a mais votada do estado, a mais votada de Natal. E ano que vem nós temos dialogado com a cidade de Natal sobre a candidatura à prefeitura, né? Nós sabemos que a nossa cidade tem passado por uma estagnação em tantas áreas, né? E temos dialogado com muitos setores da sociedade para esse desafio novo, né?
de no ano que vem ser candidata à Prefeitura de Natal. Esses debates estão acontecendo dentro do PT, dentro da nossa federação, que também envolve o PCdoB e o PV, mas vai ser um momento muito bonito de debater com a cidade esses problemas que a cidade tem. Não é a primeira vez que o seu nome é cotado, né, sondado para ser candidata a prefeita de Natal. Nas eleições de 2020, Natália Bonavides seria o nome do que o PT teria para ser candidata a prefeita. Você não quis? O que foi que aconteceu naquele momento? Pois é, já em 2020 meu nome aparecia bem nas pesquisas, então muita gente conversava sobre essa possibilidade, né? Muita gente achava que eu deveria ser candidata já naquele momento, mas a avaliação foi de que não era a hora ainda, sabe? Thaís, eu costumo fazer política com muito pé no chão, né? Com muita humildade e gosto muito de estar nos cantos ouvindo a população sobre aquilo que é minha obrigação levar para os espaços, né, onde eu estou representando. E a gente estava num momento tão difícil do país, né, era no meio da pandemia, era no meio do governo Bolsonaro, que foi esse desastre para o nosso país, para o nosso estado. Eu estava ali com um mandato de deputada federal, levando muitas pautas que eram importantes naquela hora, no sentido de fazer um enfrentamento a esse projeto de morte que foi o governo Bolsonaro, no sentido de fazer essa luta aqui junto com a governadora Fátima para viabilizar as melhores soluções por esse momento tão difícil que o Estado passou. E queria terminar aquele mandato, né? Eu acho que foi uma decisão acertada, sei que muita gente achava que já era hora ali, mas acho que foi importante ter continuado, né? Ter consolidado o trabalho em todo o nosso estado. Ano passado, mais uma vez, eu fui votada em todos os municípios do nosso Rio Grande do Norte. E São agora 2 mandatos que você é a única mulher na bancada do Rio Grande do Norte. Infelizmente. Por que isso, Natália? A que você atribui isso? Olha, a gente ainda tem um ambiente muito difícil e desafiador quando a gente trata dessa questão da participação das mulheres na política. O nosso estado, ele é vanguarda nisso, né? Ele é pioneiro. Nós temos aqui tantas primeiras mulheres, né? A primeira prefeita, a primeira eleitora, inclusive. Isso. O estado que mais teve governadoras no nosso estado. Mas ainda assim, mesmo sendo um estado que é vanguarda nesse tema da participação das mulheres na política, nós ainda temos os mesmos desafios que tem no Brasil todo, né? Que é um país que tem o machismo marcado em muitas áreas e na política não é diferente, né? Você acha que piorou agora nesses últimos 4 anos que a gente viu, a gente acompanhou um governo que se dizia machista, a gente via, né, nas ações, nas atitudes. Você sentiu isso nos últimos 4 anos? Sem dúvidas, e eu falo isso como alguém que sofre com violência política de gênero, né, que é essa violência política especificamente voltada para as mulheres, que é diferente. Isso aumentou muito durante o governo Bolsonaro, né? Isso chegou de forma muito mais forte, de forma muito mais séria. As pessoas que odeiam mulheres ficaram mais à vontade para expressar isso. Então, quando você tem a maior autoridade da República, que era o presidente, dizendo que mulher tem que ganhar menos mesmo, dizendo que é uma pessoa que foi condenada porque chegou a dizer para uma deputada que só não estuprava porque ela não merecia, esse tipo de atrocidade, você tem reflexos no cotidiano, né? Não é à toa que denúncias de violência contra as mulheres, né? Esse tipo de coisa aumentou, e a gente sentiu isso também na política. Você foi muito atacada, não foi, Natália? Eu vi você, há pouco tempo, você falou o que diziam com você, e eram coisas muito assim, muito pesado. Muito atrozes mesmo. Você pode repetir essas coisas que você falava? Que falavam para você? Foi uma mesa que eu participei na OAB aqui do Rio Grande do Norte, né? Que estava tendo um evento com as mulheres advogadas e estava eu e outras parlamentares. Nós tínhamos histórias assim, né? Sobre esse tipo de xingamento, esse tipo de ameaça. São palavras muito pesadas mesmo, né? Que ao mesmo tempo que atingem a gente, como violência que são, nos lembram por que a gente não pode desistir de estar nesses espaços, né? Porque E eu quero que essas pessoas diziam para você. É baixo calão mesmo, assim, de xingamentos que você perguntar para um homem político, ele nunca vai ter ouvido, e inclusive ameaça de estupro, né? Porque quando é com a mulher, não é só ameaça de morte, é ameaça de estupro também. E isso tem muitos fatores, né? Na verdade, um jeito de querer dizer que nosso lugar não é esse, né? Que não é pra gente estar aí, que é pra deixar o ambiente, é pra constranger nossa atuação.
né? Você Então, conseguiu identificar alguém? Sim, tem falou isso pra você? vários inquéritos abertos, né? Nós mandamos essas coisas para a Polícia Legislativa da Câmara e eles têm solicitado quebra de sigilo das redes sociais. Normalmente é um pessoal que é muito valente quando está atrás de uma tela de computador, quando está ali sozinho na tela do celular. E aí quando chega diante de uma audiência, enfim, tá bem mansinho, né? Você recebeu solidariedade, por exemplo, dos seus 7 pares na Câmara, na Câmara Federal? São 8 deputados, são 7 homens, 4 são do PL bolsonarista. Você recebeu solidariedade, pelo menos, desses seus pares na Câmara? Não, de todos nunca. Inclusive, uma das coisas mais agressivas, assim, que aconteceu, que foi quando aquele apresentador Ratinho, sabe, ele disse que era para alguém me metralhar. Metralhar você. Sim, a mim, que era pra eu ir lavar as cuecas sujas do meu marido, que era pra alguém me metralhar, coisas do tipo. Ou seja, sempre ligado a os xingamentos machistas, e aqui o meu lugar não era fazendo lei, era lavando a cueca do marido, né? Nenhum dos outros 7 deputados do Rio Grande do Norte foi capaz... Não, nenhum não, mas assim, todos, nunca teve nenhuma situação pelas quais eu passei da mais grave que tenha tido a de todos, né? Porque, infelizmente, tem gente que naturaliza essa questão. Como eu falei, o próprio presidente da República era um dos perpetradores desse tipo de ofensa contra jornalistas, inclusive, né, Thaís? Muitas passaram por coisas do tipo. Parece até que, assim, passou essa fase, eu acho que as mulheres jornalistas sentem um alívio, um certo alívio. Com certeza. Assim, eu, sinceramente, eu não sei se eu faria um podcast há bem pouco tempo atrás, mas as mulheres jornalistas hoje, eu acho que elas se sentem mais à vontade para falar, porque parece que veio assim, é um alívio, sinceramente é um alívio. A gente pode dizer, eu acho que as mulheres jornalistas acabaram se posicionando muito nas últimas eleições, não por achar que A ou B seria o mais interessante, mas por se sentir parte dessa história, por se sentir atacada. E foram inteiro. Muito, né? Teve vários observatórios de imprensa, de jornais, que constataram tanto de violência que jornalistas sofreram, e especialmente as mulheres jornalistas, né? Então, assim, nós estamos ainda vivendo os reflexos disso, né? Hoje, na Câmara, ainda é um ambiente que é muito hostil às mulheres, né? Que se busca perseguir politicamente as mulheres que enfrentam esse tipo de ideia, né? Esse tipo de gente. Mas era aquilo que eu estava falando, assim, quando a gente lê essas ofensas, essas ameaças, por mais que incomode, por outro lado, um lembrete de que eu estou no espaço que eu tenho que estar, estou ocupando o espaço que eu tenho que ocupar, e não é por mim. Imagina, Ratinho, eu nunca fui apresentada a ele, graças a Deus, mas não é sobre mim. É sobre as mulheres ocupando esses espaços, é sobre dizer pra gente que nós não podemos estar ali, é sobre tentar embaraçar a nossa atuação, e isso eles não vão conseguir, né? Eles não vão fazer. Nós vamos ocupar esses espaços com toda a resistência que requer estar neles, porque realmente é desafiador, mas lembrando, inclusive, daquelas mulheres que não conseguem acessar, né? Hoje a gente tem um país tão desigual que nós debatemos agora, esse ano, na Câmara, um projeto que veio do governo Lula sobre a equiparação salarial entre homens e mulheres, né? Sobre ter penalidade se for pago diferente valor para homens e mulheres fazendo a mesma função. Nós sabemos que as mulheres ainda trabalham muito mais em casa, né? Tem muito mais horas de trabalho doméstico que não é remunerado, e isso tira tempo de participar da política, inclusive. Exatamente. Então, é muito estrutural essa questão da ausência das mulheres na política, desde como as mulheres trabalham mais sem receber, com esses cuidados domésticos dos filhos, etc., mas desde estruturas machistas em partidos, né, e na própria política, né? Se busca fazer um ambiente hostil para as mulheres, e é por isso que quando a gente está lá, a gente tem que honrar muito esse espaço que está, não permitindo que esse tipo de gente nos cale, né, interdite a nossa atuação, o que a gente tem direito por prerrogativa de fazer. Agora, uma coisa que eu achei assim, bem... não dá para a gente não falar. Eu até uma vez fiz um vídeo sobre isso, não dá para a gente não falar. A gente é mulher, a gente procura os nossos direitos, defende os nossos direitos, mas tem muitas mulheres que são muito machistas também e que atacam as mulheres. É que é muito estrutural, né? Assim, às vezes uma mulher pode estar reproduzindo ali
um machismo, porque é uma coisa que às vezes desde criança a gente vai recebendo, até os brinquedos da gente são diferentes, né? Aqueles brinquedos que estimulam mais a criatividade de cientista, de não sei o que, normalmente tá longe das bonecas, né? Normalmente tá longe dos brinquedos que na loja diz que é para menina, então é muito estrutural, né? Mas todas as mulheres do Brasil são vítimas de machismo, né? Independentemente de estarem numa situação de reproduzir ou não. Nesse caso de Ratinho, muita gente me perguntou, porque tinha uma apresentadora lá também com ele, né? E estavam me perguntando se aquilo não me incomodou mais ainda, porque ela estava lá rindo do que ele estava dizendo. E óbvio que incomodou, mas não mais do que o que ele estava dizendo, porque ele tem a responsabilidade, ele sabe o alcance dele, ele que puxou aquele assunto e ele que sabia a repercussão que aquilo ia dar. Eu recebi ameaças depois por causa dessa repercussão que deu com ele. Então, certamente acontece, né? Nós temos, por exemplo, por isso que eu sempre digo, não basta ser mulher para nos representar, não é automático, né? Existem mulheres na Câmara que votam contra os direitos das mulheres. Exatamente. Teve mulher que votou contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Não basta ser mulher, mas com certeza, quando chegam nesses espaços mulheres que estão lá para defender as mulheres, para defender os direitos das mulheres, a política muda. E muda mesmo, não é à toa que aqui mesmo na Câmara de Vereadores, por exemplo, só foi ter licença maternidade na Câmara de Vereadores de Natal depois que uma vereadora que ficou grávida e não teve licença maternidade, né, hoje deputada Eudiane, na época era vereadora, não pôde tirar a licença, né? Isso. Hoje a vereadora Júlia Arruda tirou a licença, mas foi uma mulher que propôs, né, uma mulher que lutou por isso lá. Então, quando tem mulheres dispostas a defender as mulheres, os direitos das mulheres, muda tudo, né? Muda o espaço, o ambiente, a política. Muda tudo. Como é que você foi, o que é que você sentiu durante esses 4 anos do governo Bolsonaro? Você era deputada, você conseguiu ter uma atuação que você gostaria de ter tido? Porque exatamente por você não fazer parte do sistema, por você ser oposição, você conseguiu ter a atuação que você queria? Olha, a atuação que eu queria, mesmo assim, idealmente, era num país que não tivesse tido governo Bolsonaro, né? Em que tivesse um governo republicano, que recebesse deputados de situação e oposição nos ministérios, mas não foi isso que aconteceu. Mas nas condições postas, eu acho que eu busquei, eu acho que, né, consegui honrar aquilo que a população do Rio Grande do Norte me confiou, né, que era lutar pelos direitos dos trabalhadores nos espaços onde eu estava. Então, por mais que o governo Bolsonaro tenha boicotado o nosso estado, tenha até emenda, Thaís, eles tem emenda que agora que vai ser paga, porque como era da oposição, eles mandavam não pagar, mandava atrasar. Quem perde com isso é o povo, foi o povo que deixou de ter acesso a esses recursos. Mas eu acho que diante das condições postas, assim, eu realmente busquei dar o melhor de mim, protocolei vários projetos em relação à condição da população na pandemia, fui relatora de projeto para proteger mulheres vítimas de violência na pandemia. Foram muitas articulações que nós fizemos lá para que o nosso povo conseguisse passar por aquilo que foi um dos piores momentos que o nosso país já viveu, né? Então, nunca deixei de lutar para trazer recursos aqui para o Estado, né? Inclusive, fui conversando com a governadora, eu fui a deputada que mais destinou recursos para o governo do Estado, que a gente sabe que estava numa situação muito difícil. E acho que também honrei aquilo de não ver aquelas atrocidades, aquelas ilegalidades todas sendo cometidas e só olhar como se não fosse comigo. Né? Nós fizemos denúncias sobre aqueles crimes que foram cometidos, não só denúncias em termos políticos, de usar a tribuna para mostrar para a população aquele descalabro, mas denúncias mesmo no Ministério Público, no STF, tem várias coisas que hoje correm. Muitas ações, né? Infelizmente foi necessário, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, nós que somos parlamentares temos, além dessa função de produzir leis, né, projetos de leis, uma função de fiscalização também. Né, também é uma das nossas obrigações, direito e obrigação ao mesmo tempo. Então, foi algo que nós tivemos que recorrer muito, né, de fazer denúncia no STF, no Ministério Público, e algumas coisas seguem correndo, né, e essas investigações seguem, coisas da rachadinha de Flávio Bolsonaro, né, porque essas pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Elas cometeram muitos crimes contra o povo brasileiro, contra o povo do Rio Grande do Norte, contra a saúde pública, contra, enfim, Bolsonaro acordava e via qual crime eu ainda não cometi hoje, né? E a gente espera que essa justiça seja feita. O Rio Grande do Norte chegou a ter 2 ministros, né, no governo Bolsonaro,
Como é que era a relação dos ministros com a bancada, com você, que era deputada? Existia alguma relação? E como é que você viu a atuação, o resultado do trabalho desses ministros do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Norte? Olha, era uma coisa que eu até sempre lamentava, porque normalmente a gente, independentemente de posicionamento político, comemora, né, quando tem ministros do seu estado, porque, em tese, é possível ter um conhecimento maior dos problemas, dar uma atenção maior. E aí, infelizmente, não foi isso que a gente teve, né, nessa relação com esses ministros, esses ex-ministros, melhor dizendo. E o governo Fátima, por exemplo, era de boicote, né, era de retaliação. Nosso governo foi prejudicado por essa postura nada republicana que Bolsonaro e toda a sua equipe tiveram com o Rio Grande do Norte, com outros estados do Nordeste. E eu tenho, inclusive, uma denúncia sobre isso no Ministério Público, porque você vendo a distribuição de orçamentos, de recursos da Caixa, do Bolsa Família, é nítida a discriminação contra o povo nordestino, incluindo o povo do Rio Grande do Norte. Então, é lamentável, assim, que essas coisas tenham sido feitas e que mesmo nós tendo 2 ministros, isso tenha servido não para fortalecer o nosso Estado a partir de uma relação institucional respeitosa, mas o contrário, para boicotar, para dizer para onde não é para ir recurso, para dizer que não pague a emenda da deputada que é da oposição. Isso é lamentável mesmo. A gente via muito eles falando, o próprio presidente falando, que mandava recurso direto para os prefeitos. Você acha que desvirtuou a forma de governar? Porque a gente sempre vê que governos federais enviam recursos obrigatórios para os governos estaduais, e aí os governos estaduais vão para os municipais, mas a impressão que deu é que Bolsonaro parece ter dado dinheiro a cada prefeito. Você acha que desvirtuou a forma de governar? Isso ele fez onde ele não tinha nos governos dos estados aliados, né? Esse é o problema. Não é problema o governo federal passar recursos para a prefeitura, muito pelo contrário. Mas só para as prefeituras. Esse é o problema. O problema é deixar de ter relação com o governo do estado, que é um governo também eleito pela população, e só, né? O estado só recebeu os recursos constitucionalmente obrigatórios. Não tinha conversa sobre outros temas, né? Não tinha. A única vez que eu fui no MEC, no Ministério da Educação, em momentos tipo a posse do reitor Arnóbio, aqui do IFRN. O IFRN tinha sofrido uma intervenção. Afastaram Arnóbio de forma ilegal, colocaram um interventor e ele conseguiu reverter isso na justiça. Eu fui no MEC para a posse dele sob júdice, mas para debater proposta, projetos, nunca tive espaço. Então, infelizmente, isso é ilegal mesmo, né? Porque o nosso país, o Brasil, ele é formado de municípios, estados e governo, e cabe a todo mundo se relacionar, se gostando ou não. Mas não foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Num mandato assim, aos trancos e barrancos em defesa do Rio Grande do Norte, o que é que você tira de legado? O que é que foi mais interessante para mim como deputada? O que foi que eu consegui dizer assim, isso fui eu que fiz? Nossa, eu tenho muito... Eu até me emociono, assim, quando eu volto nas comunidades que a gente conseguiu, de alguma forma, contemplar com algum recurso ou que teve, de alguma forma, a vida impactada com postos que a gente conseguiu destinar emenda. Lá em Caicó, a sede da Escola de Medicina da UFRN, que serve ao Seridó, e é mais do que a questão da educação dos estudantes, né? Vai ter médico formado no Seridó, que é do Seridó, que tem muito mais chance de ficar no Seridó. Sempre que eu encontro algum estudante de lá que me dá um abraço e agradece, eu me emociono muito. Cada vez que eu encontro um pescador, uma pescadora artesanal que diz que recebeu, até foram emendas que eu fiz em parceria com o ex-senador Jean Paul, agora presidente da Petrobras, que dizem que aqueles equipamentos, né, o fortalecimento das colônias vão dar mais condições de trabalho mesmo para quem faz a pesca. Os agricultores familiares que estão também nessa construção de ser contemplados com agroindústria. Imagina, Thaisa, o primeiro cuscuz da agricultura familiar potiguar vai ser feito num assentamento que a agroindústria de lá foi através de uma emenda que eu destinei e está no processo, né, de acontecer. Legal. Então, essas coisas que a gente vê que muda a vida do povo é o que mais, sem dúvida, é o que mais emociona. O tanto de estudante do IFRN, por exemplo, que estava sem bolsa por causa dos cortes que Bolsonaro fez, e aí com a emenda que a gente destinou para assistência estudantil, pôde não abandonar a vaga
que a tanto custo uma família trabalhadora ali conseguiu, né, colocar aquele estudante, aquela estudante. São essas histórias, assim, que quando a gente vai rodando pelo Rio Grande do Norte, cada abraço desse que a gente recebe, aí, ó, não tem machão violento querendo falar coisa de mim que consiga suplantar o que a gente sente quando se encontra com aquilo que é o que realmente dá razão. A gente está nesses cantos. Pois é, agora vamos lá para o comecinho da sua carreira política. Você começou ali, antes de ser vereadora, você já era estudante de Direito e teve uma ocupação na Câmara Municipal. Muita gente hoje que é contra o PT faz assim, mas ela invadiu a Câmara Municipal, ela quer ser prefeita e ela invadiu a Câmara Municipal. Como foi aquela história, Natália? Então, essa é uma história muito bonita, na verdade, né? Foi uma ocupação que em 2011, junho de 2011, ela está fazendo exatamente aniversário esse mês, né, dessa ocupação. Na época estava tendo muitos movimentos na cidade, tanto por causa da questão do transporte. É isso, eu tô falando 2011, né? A gente segue em 2023 com os mesmos problemas, infelizmente. Por isso que eu digo que nossa cidade, em alguns aspectos, parece que parou no tempo. Mas estava tendo vários problemas, tanto da questão do transporte, de aumento de tarifas sem as empresas cumprirem o que estava legalmente determinado, a suspeita de vários contratos de aluguéis que estavam sendo superfaturados, a junção de várias dessas coisas que estavam acontecendo, acabou fazendo esse movimento, né? De que estudantes ocuparam a Câmara Municipal. Isso, inclusive, Thaisa, na época eu era estudante, estava quase me formando em Direito. E a ocupação ela foi tão legítima, né, por suas pautas, né, ela teve o apoio de vários setores da sociedade que viam que, primeiro, a Câmara estava sendo muito bem cuidada, né, porque o contrário do que gente do tipo do 8 de janeiro fez, de esculhambar, de depedrar, de maltratar para tentar dar um golpe. Em 2011, quando a gente estava na Câmara, exato, em 2011, quando a gente estava na Câmara, foi realmente exercendo dever e direito de cidadão, né, zelando pela coisa pública, fazendo ali a denúncia do que tinha que ter sido feito, sem atrapalhar, inclusive, o trabalho dos... O seu papel era mais jurídico naquele período? Não, eu estava junto da ocupação, né, não era só jurídico, mas nessa época, nós inclusive conseguimos uma decisão do STJ, autorizando a permanência lá, né, dos estudantes, porque quando se dizia que a ocupação era ilegal, isso que era ilegal, na verdade, né, tentar retirar os estudantes sem nenhum fundamento jurídico. Então, nós ficamos lá vários dias e realmente conseguimos que os vereadores abrissem, né, a investigação sobre os contratos de aluguel, né, da prefeitura na época, e isso teve consequências depois judiciais, em termos de Ministério Público, e foi graças à denúncia que aqueles estudantes estavam fazendo no momento. Mas, sem dúvidas, que isso, muito longe de me desqualificar para fazer esse debate da cidade, eu, na verdade, me orgulho muito, né? Eu acho que me legitima mais, porque eu não estou debatendo os problemas de Natal de ontem, de anteontem, ou desde quando eu passei a estar concorrendo a eleições. Isso vem de muito antes. Foi a partir exatamente desse movimento que você foi eleita vereadora. Na verdade, tem uma distância entre esses períodos. Isso foi em 2011 e a eleição para vereadora foi em 2016. Em 2011 distante, eu nem sonhava em ser candidata, nem sonhava. Eu nem era filiada ainda. E como foi que se chegou? Agora eu vou entrar para a política. Como é que surgiu isso? Pois depois que eu me formei em Direito, né, que eu me tornei advogada, foi ali final de 2011, mais ou menos, aí eu me filiei ao PT. Eu me filiei porque eu via que era o partido com maior inserção nessas lutas sociais, e segue sendo, inclusive. Né, em todo canto que eu ia, em Natal ou no estado, onde estava tendo luta dos trabalhadores, eu via que tinha gente filiada, né, ao PT, então é nesse partido que eu quero estar, né. E nessa época, Thaisa, eu me filiei como uma militante mesmo, assim, não sonhava mesmo, né, que ia ser candidata. Mas aí os anos foram passando e eu recebi uma verdadeira convocação, né? A gente tinha um grupo de mulheres que estávamos debatendo temas sobre direito das mulheres. Aí você já fazia parte de projetos? De muita coisa. Fui do movimento estudantil na UFRN, também. Fui do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante,
que é o Centro Acadêmico de Direito. Fui de projetos de extensão de educação em direitos humanos na UFRN. Fui do Escritório Popular, que é um projeto também que ainda existe, inclusive da UFRN, que faz essa orientação jurídica a trabalhadores e trabalhadoras E que aí se organizem. você advogou para muitos movimentos, não é Sim, isso? sim. Entre eles o MST. Aí mais uma vez as pessoas falam assim, como é que ela quer ser prefeita, se ela é do MST, se ela defendeu o MST? Como é que você diz sobre isso? Não, eu vejo isso de forma muito tranquila, né? Porque é um movimento que tentam muito estigmatizar, não é de agora, né? Desde que o movimento surgiu, já tem décadas. E isso é curioso porque é um movimento que luta pelo que está na Constituição, né? Isso de reforma agrária, de função social da terra, de desapropriação de latifúndios improdutivos. Isso não é algo que a gente sonha de forma utópica e vai inventar, né? Isso foram processos, inclusive, pelos quais os países que desenvolveram o capitalismo mais cedo passaram, né? Como a Inglaterra e Israel, Estados Unidos, né? E aqui, infelizmente, a gente tem um setor muito retrógrado que é contra isso, né? Que é uma visão muito atrasada, porque é da terra que sai o alimento, né? É da terra que se planta. E se você tem grandes latifúndios produzindo nada, isso significa que o próprio combate à fome está sendo prejudicado. Quando o MST ocupa uma terra, não são terras que estão produzindo e o MST está lá parando a produção, né? Não é disso que se trata. O contrário, ele está ali chamando a atenção para que essa área não cumpra a função social que a Constituição prevê e que pode ser objeto de desapropriação, né? E isso tem sido muito importante na história do Brasil. Essa CPI que estão fazendo, que nada mais quer do que tentar criminalizar o movimento, já foi feita várias outras vezes, né? Nunca se chegou a nenhuma conclusão que pudesse responsabilizar ninguém de ter feito coisas erradas. E se você for ver, até quem é do agronegócio tem pouco o que se incomodar, porque se está produzindo na terra, não é nenhuma questão, né? Quando está produzindo, a Constituição traz lá... O agronegócio tem uma coisa em relação ao MST, porque eles acham que o MST produz arroz, mas produz uma quantia ínfima em relação ao que o agronegócio produz. E aí cria-se aí esse embate. Nem esse embate tem sentido, porque hoje o agronegócio brasileiro ele é predominantemente para a produção para exportação, certo? Então, eles não são nem concorrentes, porque o MST, quando produz, e aqui eu estou falando do MST, mas eu não estou falando só desse movimento. Na verdade, a agricultura familiar produz arroz, produz feijão, produz tomate, produz coentro, as coisas que a gente come na mesa. A chance de ter vindo de uma família agricultora e não de uma mega empresa, ela é de mais de 95%, né? Porque a maior parte da alimentação consumida no Brasil, ela é produzida por pequenos produtores. E a maior parte da produção do agronegócio, ela é voltada para exportação, né? Monoculturas de exportação. Então, é uma pauta muito justa. A gente está falando sobre produzir comida, né? Sobre combater a fome, sobre ter condições de trabalho dignas para quem é agricultor. E quem conhece, sabe? É porque tem muita gente que forma a opinião do que veio manchete, do pessoal que não gosta, né? Mas eu faço até o convite e o pessoal do MST certamente teria o maior prazer em quem quiser conhecer uma ocupação, né? Conhecer a produção, conhecer como é que é a luta por alimentação saudável, né? Que utilize quantidade cada vez menor de agrotóxico, que a gente sabe está relacionado hoje a tantas doenças, né? Isso. É uma luta muito justa de pessoas trabalhadoras, né? Olha, vamos ver aqui quem está acompanhando a gente, mandando mensagem. TT Bezerra está acompanhando a gente, Melquides, Antônio Benedito Neto está aqui acompanhando a gente, Walter Lins, todo mundo falando aqui, mandando mensagem para a deputada, bora prefeita, Samanda Alves aqui, Vinícius Oliveira, vai ser top a entrevista, Henrique Barana aqui acompanhando a gente também, Jorge Luiz, Celina, Maria Fernanda é minha filha, tá vendo lá de São Paulo, beijo para ela. Que ótimo. Pois é, Eduardo Maia, Saul, Zulamar, Lúcia Matias, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente também. Somos internacionais, Somos Thaisa. internacionais. Maiara e a Maia, lá de São Paulo, acompanhando a gente também, né? Então, eu quero agradecer também, quando a gente entrou no podcast, aquele momento
que antes de a gente começar a falar, tinha uma musiquinha tocando, e aí era a Alan Peça que autorizou que a gente Sensacional. começasse o nosso podcast com aquela música dele falando do Rio Grande do Norte. Bacana, né? Muito, muito. Então, eu quero agradecer aí a Alan Peça. Nossos pra gente. artistas potiguares. Exatamente. Quero colocar mais outros, né? Muito É bom. interessante a gente trazer esses Bom artistas demais. aqui também. O YouTube que tem essa coisa que a gente não pode botar música, mas os nossos cantores locais autorizando, a gente vai sempre colocar. E eu quero agradecer aqui. Natália, vamos voltar lá para a Prefeitura de Natal? Vamos. Né? É para lá que você quer ir mesmo? Então, acho que vai ser uma missão muito importante, sabe, Thaisa? Nós estávamos aqui lembrando dessa época da ocupação da Câmara. Eu era estudante nessa época. Uma Sim. das pautas, sabe qual era? Qual? A licitação do transporte. Nós estamos em A licitação do 2023, Thaís, nós transporte. estamos em 2023, a gente fica olhando assim, olha para João Pessoa, olha para Recife, olha para Fortaleza, e a sensação é que todo mundo foi se desenvolvendo, todo mundo foi recebendo investimentos, e a nossa capital ficou aqui, né? Perdendo habitantes, inclusive, não Os só ônibus investimentos. são os mesmos, Com os problemas transportes são os iguais. mesmos. Sabe outra coisa que eu atuei nessa época, que eu era estudante, que eu era desse projeto de educação e direitos humanos, a gente tinha uma ação em Mãe Luísa. E lá as mães estavam se queixando de falta de vaga em creche. Adivinha o que aconteceu esse ano em Natal? Falta de vaga. Vaga em creche é algo que é previsível, não é algo que do nada a demanda surge, a gente sabe. E aumentou, inclusive a Zona Norte foi a que teve mais crianças sem conseguir, foram quase 700 crianças que ficaram sem vaga em creche na Zona Norte. E assim, isso é uma pauta que, para além do direito das crianças, essas mães, o que você faz quando eu falo mães, sabendo que todo mundo tem pai e mãe, mas a gente sabe para onde é que o bicho pega na prática, na nossa sociedade, que atribui mais às mulheres esses cuidados. Quem é que fica sem trabalhar? Quem é que perde sua autonomia? Quem é que às vezes, inclusive, ou como isso é grave e vai longe, quem inclusive às vezes não consegue sair de uma situação de violência doméstica porque não está nem trabalhando, vai conseguir, não está trabalhando remunerado, né? Porque Isso. trabalho em casa, trabalho é- com criança é trabalho. Não está nem recebendo, como é que vai conseguir sair numa situação assim? É muito duro. E assim, essas coisas que acontecem na nossa cidade, é como se a cidade tivesse dividida entre quem tem direito e quem não tem, entre quem tem o carro para chegar em tal canto e quem não sabe se vai ter o ônibus para chegar, para voltar do trabalho de noite, entre quem pode aceitar qualquer trabalho e entre quem não sabe se vai poder aceitar trabalhar naquele restaurante, naquele bar, porque como é que vai voltar para casa quando o expediente acabar? Entre quem tem uma educação para dar para os filhos e quem não tem vaga na creche. Então, é isso, assim, que eu não me conformo, sabe? Quanto ao nosso povo trabalhador que constrói essa cidade, tem sofrido, e não é sofrido com coisas novas, é sofrido com problemas de mais de década, que quando eu era estudante, eu participava dessas denúncias e essas coisas simplesmente não andaram, não evoluíram. Nós ficamos vendo as capitais de estados vizinhos se tornando lugares que receberam investimentos, modernizações, e a nossa cidade, infelizmente, ficando para trás em tanta coisa. E o nosso povo natalense é um povo muito trabalhador, é um povo que tem muito orgulho da beleza que é a nossa cidade, que merece coisa muito melhor do que ficar parado no tempo, né? Numa cidade que não cuida sequer de como é que uma pessoa vai conseguir ir para o hospital porque não tem ônibus. Então, pelo jeito, você já tem um plano de governo formado há mais de 10 anos, não é isso? Não, porque aí é uma coisa que a gente, com muito carinho, está construindo, iniciando a construção, e vai ser democrático, Mas transparente. estarão contidos nesse seu plano de governo problemas que você vem trazendo de mais de 10 anos. né? Porque são vivências que a gente vem acompanhando há muito tempo, né? Problemas com os quais a gente teve contato e denunciou, não é de hoje, nem é de vereadora, né? É de muito antes, que a gente tem andado essa cidade e conversado com esses setores que sofrem. Então, é por isso, é por causa dessas comunidades, é por causa dessas pessoas que eu olho para esse pleito municipal achando que nós temos uma oportunidade de debater a cidade de Natal em outros termos, nos termos de que a cidade é para todo mundo, não é só para quem pode pagar. Eu acho que é isso que precisa ser feito aqui no nosso município, e nós vamos fazer uma campanha muito bonita, incluindo essas pessoas no debate, desde a construção do programa. Quando você diz a gente vai fazer uma campanha muito bonita, é porque você realmente já é o nome do PT, já é o nome da federação, né? PT, PV, PCdoB,
já é o nome para ser candidata a prefeita. Eu então. apresentei o nome tanto para o partido e fiquei muito feliz com como foi acolhido o nome por todas as tendências, todos os setores do PT, e apresentamos também para a federação, né? Foi muito acolhedor a forma como tanto o presidente municipal do PV quanto do PCdoB souberam da notícia de que a gente estava colocando, e agora com muito respeito às instâncias internas, né, e os trâmites desses espaços, a gente vai construir um programa. E aí, sendo eu ou não, quando eu digo a gente vai fazer isso, sendo eu ou não, nós vamos fazer isso. Mas coloquei o nome sim, e a federação decidindo pelo meu nome, vai ser uma honra representar nessa disputa. Pois é, o nome de Natália já está posto, tem outros nomes também que estão postos, e aí hoje se discute muito assim, quem vai ser o vice de Natália? O prefeito Álvaro Dias vai indicar o vice de Natália? Vai ser alguém do próprio PT? Quem vai ser? Vai ser o ex-deputado Rafael Mota, porque faz aquela chapa Natália PT, Lula PT, o vice Geraldo Alckmin e o vice Rafael Mota. Aí a gente vê Rafael Mota já está ali talvez conversando com o prefeito Álvaro Dias para ser um candidato de oposição a você, e aí veio uma mosquinha no meu ouvido e disse, mas se a governadora Fátima Bezerra fizer o que fez com o ex-prefeito Carlos Eduardo, que estava lá namorando com a oposição, e ela foi lá e trouxe ele para perto dele. Rafael Mota pode ser esse próximo Carlos Eduardo para a governadora chegar lá, trazer Rafael Mota e deixar a oposição meio que pendurada no pincel? Thais, não tem nenhum debate ainda sobre isso de vice, né? Até porque é algo que quando a federação fizer, né, sua decisão final sobre a candidatura, é que a gente pode começar a falar disso. Hoje a gente está centrado em debater programa, né? O que é o programa? Você lembra quando quem está assistindo a gente sabe que toda campanha tem aquela apresentação das propostas, né? A apresentação das ideias de uma candidata ou de um candidato para aquele pleito, né? Para aquela cidade. E foi uma das razões de eu já estar colocando o nome para o partido e para a federação já esse ano, foi ter a oportunidade de fazer isso de forma muito coletiva, de forma muito participativa, né? Eu não acredito em programas feitos dentro de 4 paredes de um gabinete por gente que acha que sabe o que a população precisa. Eu acredito de gente dizendo como está vivendo, de gente dizendo que problemas está passando, e a gente transformando isso nas propostas que a gente vai defender a partir de uma linha política que acho que ela é muito nítida já para todo mundo que me conhece, né? É um projeto em defesa do povo, né? Um projeto em defesa do povo da nossa cidade, né? De quem trabalha, de quem constrói, de quem faz essa cidade acontecer. E acho que no momento, sim, né? Como parlamentar mesmo, a gente tem sempre a oportunidade de estar em comunidades, não só em Natal, mas em todo o estado, né? Mas para além do trabalho parlamentar, nós estamos iniciando junto ao partido e à federação, esse ciclo de debates, né, que nós iremos ir montando esse programa, essas propostas. Se fala muito que Natália Bonavides tem uma bolha. Ela teria aquela bolha que são universitários, os jovens, as comunidades LGBT, as comunidades negras, os negros, né? Sempre se fala que Natália tem essa bolha. Mas a bolha de Natália estourou, ela tá além disso. Eu acho muito engraçado quando falam da bolha, porque normalmente é a gente que tenta me estigmatizar como quem só dialoga com o público, né? Mas isso, quando você olha para os números, né, Thaisa? Como é que alguém que está numa bolha teria tido voto em todas as urnas de Natal, né? Ou em todos os municípios do estado? Minha bolha é de 157 mil e tantos votos para a deputada federal. Pois né? Porque se dizia na campanha passada mesmo, se dizia assim, não, porque Natália tem aquela bolha dela, ela tem aquela bolha dela, e aí, de repente, esses votos, essa sua bolha, então, inclui toda pois categoria. Todos os trabalhadores. Então, Thaisa, isso é até curioso, vou compartilhar uma coisa contigo, que nós estávamos falando sobre a questão de mulheres na política, né? Quando tem uma candidatura de uma mulher jovem, se faz de tudo para desqualificar. E isso vai acontecer demais ano que vem, né? Eu vou calejada para isso. Então, imagina, eu fui a primeira jovem no nosso estado que virou deputada federal sem ser filho de um político, né?
não estou dizendo que isso desabone, né, alguém, mas estou dizendo que as pessoas até perguntavam, tu é candidata? É filha de quem? Tu acha que vai ganhar sem De ser Fátima filha de ninguém? Bezerra, porque diziam que Fátima Bezerra botou você debaixo do braço Imagina. e levou. Então, acho que muita gente não conseguiu compreender, assim, qual foi esse movimento de um nome novo, que Sem não um era de uma sobrenome. família conhecida e tradicional do Estado, ter podido, né, dialogar com o povo dessa forma. E, na verdade, é isso que a gente tem feito desde sempre, né? É isso que a gente tem buscado fazer desde sempre. Então, muito de quem diz isso, ela não conversa, ela é da bolha, você pode ver, é tentando desqualificar, né? Não corresponde à realidade, simplesmente, né? A gente dialoga com todos os setores democráticos da sociedade, a gente abraça as demandas todas que tragam, né, desenvolvimento, investimentos para o nosso estado e para a nossa cidade. E, bom, se isso é uma bolha, eu considero que minha bolha é todo mundo aqui em Natal que queira dialogar com um projeto justo, né, com um projeto de justiça social e de desenvolvimento para a nossa cidade. Você foi a primeira vereadora do PT. Fui, primeira em Natal. mulher. Primeira mulher vereadora em Natal, do PT. O PT nunca conseguiu a prefeitura de Natal. A gente já viu a própria governadora Fátima Bezerra foi candidata, o deputado federal Fernando Mineiro foi candidato, a gente viu o presidente da Petrobras, Jean Paul, foi candidato. Então, o PT sempre tentou, o que se diz é que Natal não vota no PT. E aí eu meio que eu consigo desconstruir um pouquinho dessa declaração de que Natal não vota no PT, que a gente viu você ser a deputada federal mais votada, com mais de 50 mil votos só em Natal. Foi a mais votada em Natal em 18 e 22. Nos 2 anos. Isso. Né? O deputado Fernando Mineiro foi o terceiro mais votado. A Assembleia Legislativa nunca teve 3 deputados, e teve 3 deputados, inclusive com uma vereadora muito bem votada em Natal. A própria governadora ganhou em Natal dessa vez, Lula ganhou em Natal dessa vez, e aonde é que Natal não vota no PT? Pois é, eu concordo muito contigo, Thaisa. Eu acho que nós estamos num momento político diferente, né? Eu acho que nós estamos num momento político em que tanto a possibilidade que nós temos de fazer parcerias com a governadora Fátima, como a possibilidade que nós temos de fazer parcerias com o presidente Lula, eu acho que torna esse momento muito especial para Natal. A gente quer chegar em todos esses espaços e defender investimentos para cá, projetos sustentáveis para cá, que Natal se coloque. Imagina, é a capital do Rio Grande do Norte, nós não podemos estar apartados do debate que está acontecendo no mundo inteiro sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas. Nós tínhamos que ser protagonistas e vanguardas em temas como esse. Então, eu acho que, na verdade, as últimas eleições têm mostrado que existe muita abertura que o povo de Natal tem dado para dialogar com o PT, com os partidos parceiros, e eu tenho muita convicção de que o projeto que nós apresentaremos, ele corresponde aos anseios das natalenses, dos natalenses, de quem mora em Natal e às vezes não é daqui. Eu acho que vai ser um diálogo muito bom de fazer. Agora você tem comprado aí uma briga, um debate com o atual prefeito Álvaro Dias em relação a essa trincheira que está sendo debatida pela Prefeitura de Natal para se construir num cruzamento em Natal, no cruzamento do Alexandrino de Alencar com a Salgado Filho e Hermes da Fonseca ali. O que é que você é contra essa trincheira? Qual é a sua posição? Qual é a posição da Prefeitura? O que é que você diz sobre esse assunto? Thais, esse é um tema super importante, porque é um projeto que, infelizmente, a Prefeitura não está apresentando mesmo, mostrando o projeto, mostrando os estudos, e que muita gente está defendendo, na verdade, sem nem conhecer do que se trata. Para quem está nos escutando, a ideia é fazer uma trincheira ali, como a Thaisa disse, no cruzamento da Alexandrino com a Hermes. Imagine que 25 milhões sejam investidos para aquela obra. Primeiro que a trincheira por si, se você for conversar com especialistas da área de trânsito, de transporte, ela é algo que não se tem usado dentro das cidades, porque ela acaba matando ali a vida urbana ao redor. Então, quem tem comércio ali, quem tem trabalho ali, quem passa por ali como pedestre, como ciclista, ali fica uma área que não é
que não fica com esse movimento, né? Que mata esse movimento. Mas só durante a obra? Não, após, sempre? Porque para de ter como, inclusive, parar no comércio. Mas tudo bem, isso é um ponto que poderia ser uma divergência. Mas vamos ao ponto em que não se explica, e quando eu digo não se explica, eu falo literalmente, porque eu perguntei isso na audiência pública que teve na Câmara de Vereadores de Natal, promovida pelo vereador Daniel Valença. Estava lá o subsecretário da STTU, e eu falei disso, e isso simplesmente foi ignorado, não foi respondido. E não fui só eu que falei. Digamos que você faça a obra nesse cruzamento. Aí todos os carros saem da trincheira e vão para a mesma pista, onde vai ter um sinal a poucos metros, que é o sinal da Bernardo Vieira. Qual é o sentido de fazer uma obra de 25 milhões de reais para transferir o engarrafamento por metros? Não faz sentido. E assim, Thaís, eu estou aberta a ser convencida. Inclusive, eu estou tentando ter acesso aos estudos. Eu pedi, com base na lei de acesso à informação, os estudos, os orçamentos, o projeto. A prefeitura descumpriu o prazo da lei de acesso à informação. Eu não entendo por quê. Porque se tem o projeto, por que não vai mandar? Não gosta de mim? Não vai responder um ofício meu com um documento porque não gosta de mim? Não foi respondido. Eu tive que entrar na justiça. Olha aí, a prefeitura fazendo... enfim, gastando o tempo da justiça, né? Porque é óbvio que isso vai ser deferido e foi. Nós tivemos uma liminar deferida e a prefeitura vai ter agora um prazo para fornecer esses documentos, que eu espero que forneça, né? Porque se eles defendem, dizem que vai ter coisa boa e que os estudos apontaram benefício, é só mostrar. É só mostrar o benefício, porque o que ninguém da área explica é de que vai adiantar, é uma obra inútil, né? De que vai adiantar transferir por metros um engarrafamento. Então, assim, 25 milhões é muito dinheiro. São recursos de qual ministério? São recursos do Ministério das Cidades, atualmente, né, na composição atual. Eu, inclusive, disse na audiência pública que ficou à disposição do prefeito Álvaro Dias, se ele quiser tratar sobre como esses recursos não saírem da cidade, né, porque a gente sabe que é carimbado para uma obra, mas que há formas de dialogar sobre isso, que 25 milhões dava para fazer tanta coisa. Inclusive, alguns desses técnicos com quem eu dialoguei falaram sobre a possibilidade de fazer, por exemplo, um projeto muito mais barato, que estima-se, sei lá, com essa conversa que nós tivemos, a estimativa era de 4 milhões, né? Eu já ouvi outras estimativas de 5 milhões, mas enfim, de fazer um projeto de sincronização de semáforos, que é de ter câmeras e ser mudado o tempo de vermelho e verde de cada semáforo, de um modo a ter uma sincronia que corresponda ao tanto de trânsito que está ali. E não solucionar só aquele sinal ali. Um cruzamento. Você se propõe, então, a ir com o prefeito isso na audiência pública, para o Ministério tentar realocar Falei esses isso na recursos? audiência pública e sigo esperando que a prefeitura forneça a documentação. Porque se tem estudos dizendo que vai ser bom, é só mostrar. Mas, infelizmente, não descumpriram a lei de acesso à informação. Todo cidadão tem direito a pedir esses documentos, e eu, como parlamentar, que sou da Comissão de Desenvolvimento Urbano, além do direito, eu tenho a prerrogativa, né? Infelizmente, estamos tendo essas informações sonegadas, né? A gente segue buscando essas informações e à disposição do prefeito para dialogar com o governo federal para que a gente deixa esses recursos permanecerem em Natal. Natália Bonavides, vereadora, Natália Bonavides, deputada federal, Natália Bonavides de olho na Prefeitura de Natal. Mas quem é Natália Bonavides fora de tudo isso? Eu sou a caçula de 4. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Eu tenho 2 gatas. A sua família é do Rio Grande do Norte? Você nasceu aqui? Eu nasci em Natal, meus pais são do Ceará. Né? Meu pai, minha mãe é psicóloga, meu pai é petroleiro aposentado, ele trabalhou na Petrobras a vida toda, é algo que eu tenho muito orgulho, assim, de como eu aprendi, né, com a Petrobras, vendo o próprio pessoal que trabalhava lá, né? Minha mãe é uma mulher incrível, né, que é psicóloga e sempre me ensinou muito sobre ser mulher forte. Minha irmã e 2 irmãos, eu tenho, nossa, minha família me dá muita força, né? Às vezes eu acho que... São seus maiores fãs? São. Meus pais tiveram uma antipatia enorme quando eu falei que ia ser candidata, com aquele receio, né? Mas minha filha vai... Mas isso aonde? Lá atrás, para vereadora? Para vereadora. Imagino que ela vai sofrer de violência política. Quando passou, Thaisa, não tem... Toda a campanha... Vem todo mundo, vai panfletar no sinal, abraçaram mesmo, assim, e me ajudam muito, assim,
no dia a dia, né? É muito importante para mim ter o apoio deles, para passar por tudo isso. O que você gosta de fazer? Você é roqueira? Você é praiana? Você tem tatuagens? Eu tenho tatuagens várias, né? Não lembro nem quantas, mas umas 5, 6. Você tem aquela coisa de quem faz uma tatuagem não consegue parar? Você tem isso eu também? Tenho um pouco. Depois você faz e gosta e se acha mais bonita com a tatuagem, você fica com vontade. Você tem uma super tatuagem? Uma tatuagem bem grande? Eu tenho uma na perna e tenho uma no braço, e nas costas eu tenho uma homenagem ao livro do meu avô, Aníbal Bonavides, que ele foi preso político depois do golpe militar. Ele foi preso, passou mais ou menos 1 ano preso, e ele escreveu um diário, que aí a capa do diário eu tenho a tatuagem. É como essa... É um passarinho saindo de uma gaiola, se libertando. Eu gosto de fazer, eu gosto muito de coisas relacionadas à arte, né? Eu gosto de me atrever a pintar, mas não aprendo a pintar. Eu gosto de arriscar no violão, mas sou péssima no violão. De cantar também, mas Esse seu lado artístico, então, que lhe faz hoje namorar um ator? Certamente essa afinidade teve a ver com isso, né? Meu companheiro Robson deve estar, com certeza está assistindo a gente, pode mandar um beijo para ele. Ele é ator, né? Daqui a alguns meses vocês vão ver ele em algumas séries, uma que vai sair na Prime Video e uma no Cine Brasil. São séries séries brasileiras que ele foi do elenco, gravou recentemente. Um beijo. Então ele é seu maior fã e você é a maior fã dele? Eu sei que eu sou a maior fã dele. Eu espero que ele... Não, brincadeira. Mas eu gosto de assistir filme, gosto de ir pra praia, adoro ir pra praia. É uma coisa que eu sinto mais falta, assim, em Brasília. E de não ter tempo mesmo, né? Porque mesmo quando eu volto pra cá, muitos fins de semana eu passo trabalhando. Eu trabalho muito, 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 Thaisa. Até uma queixa, assim, minha família às vezes passa mais tempo sem me ver do que tu. Pois mas né, você escolheu, né? Não, eles entendem e apoiam, mas faz falta, assim, sabe, ver as sobrinhas, os sobrinhos, quando você passa 1 mês sem ver, já tá falando um monte de palavra nova e ensinando uma brincadeira nova. Você tem mágoa de alguém, de alguma coisa na sua vida? Se eu tenho mágoa... Mágoa pessoal, não, né? Eu tenho, acho que, avaliações políticas de coisas que fizeram muito mal, e não a mim, né? Mas a nossa cidade, nosso estado, nosso país, em termos de oportunidades perdidas, sabe? De coisas que quem paga depois por não acontecer é o povo, né? Mas mágoa pessoal, eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa muito tranquila, leve. Assim. Você parece uma pessoa leve. Eu sou. Você é leve mesmo? Eu sou. Tranquila? Eu tenho um dia a dia muito pesado. Eu tenho esse meu trabalho não é fácil, né? Você ser mulher jovem nordestina num espaço como aquele não é simples, mas eu tenho buscado recorrer a coisas que não me façam perder de vista por que eu estou ali, né? Por que eu escolhi passar por tudo isso e continuar nisso. Acho que essas razões maiores é que deixam assim. De que você sente saudade? Eu sinto saudade de ver meus sobrinhos e minhas sobrinhas. Sem dúvida, acho que é a minha maior saudade. Meus irmãos que não fiquem com ciúme dessa resposta, mas é que a gente já teve muito tempo junto na vida, né? É a vez dos sobrinhos. Mas de ver minhas sobrinhas e meus sobrinhos, eu fico chateada, assim, de não ter tempo. Você quer ser mãe? Eu quero, mas eu sei que minha vida hoje viabiliza um pouco, e aí eu tô pensando no quando, né? Porque não é fácil conciliar, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, se eu estivesse fazendo esse tanto de coisa que eu tô fazendo, trabalhando esse tanto de horas que eu trabalho por dia, dormindo já esse pouco que eu durmo, se eu tivesse com mais uma dessas funções mais importantes, né? Que se pode ter, que é ser mãe, eu não ia estar dando conta. Então, você já pensou em ser uma prefeita grávida? Eu tô deixando para pensar mais pra frente nessas coisas. Uma coisa de cada vez, senão a gente... Meu Deus, como é que dá conta? Tem alguma coisa que eu não perguntei para você e você gostaria de falar? Não, eu acho que você é ótima como entrevistadora. Parece uma conversa mesmo, assim. E era o que eu achava que ia ser hoje. Né? A proposta do podcast é exatamente essa coisa da gente... conversar, era o que eu achava, né, que ia ser hoje. Eu gostei muito e queria, Thaisa, te parabenizar pelo projeto.
Primeiro pelo projeto como profissional mesmo, né? De ser algo que é inovador. Eu sou uma grande ouvinte de podcasts, né? Eu estava te contando antes da gente conversar que quando eu não estou fazendo alguma coisa que exige de eu estar lendo ou de eu estar vendo, eu coloco um podcast. Então, lavar a louça, correr na esteira, tem sempre um podcast comigo. E eu acho que é um formato que está permitindo muita gente que às vezes não tem tempo de outros de acessar a informação. Então, primeiro, parabéns por isso, né? Porque no nosso estado acho que tem poucas iniciativas nesse formato. Eu acho que essa vai ser bem pioneira, inclusive, nesse formato mesmo, de ser como podcast, mas segundo, como mulher também. Só quem está nesses espaços sabe, né? E muitas vezes os homens não compreendem por que a gente faz disso um tema de verdade. Isso. E são coisas tão estruturais. Imagina que há 100 anos a gente não votava. Há poucas décadas a gente não era considerada cidadã com capacidade jurídica, de tipo poder assinar ter a carteira de trabalho assinada sem autorização. Então, são coisas tão recentes que muita gente acha que é besteira, mas há muito pouco tempo a gente não era vista como cidadã. No sentido mais pleno. E né? essa questão do salário, da igualdade salarial, eu posso ser personagem dessa história. Nossa, imagino. Porque eu já tive um cargo o maior cargo no lugar onde eu trabalhava, o maior cargo era o meu, e quando eu pleiteava o meu aumento de salário, eu ouvia do meu chefe que ele não podia aumentar o meu salário porque um funcionário abaixo de mim era homem, e ele não podia aumentar o dele também. Imagine, eu fui vítima disso. Minha solidariedade. Pois é. E isso impacta em tudo, né? Se você for ver, a população mais pobre do Brasil é mulher. E entre as mulheres negras. Então, isso impacta em tudo da nossa vida, né? E aí, fazer uma iniciativa inovadora, assim, e começar, inclusive, muita honra, né? Ter podido participar aqui da estreia. Fazer uma iniciativa assim parabéns mesmo. A gente sabe que... Eu lhe agradeço muito por só você usando a gente chega nesses cantos. Exatamente. Por você ter conseguido aí um tempinho na sua agenda, que é muito cheio, você mesmo já disse aí, você não para de trabalhar nem um minuto. E eu agradeço muito por você ter conseguido, né, conciliar a sua agenda com esse tempinho aqui para a gente conversar. Iria muito conversar. Mesmo. Muito obrigada, Super obrigada, Natália. Obrigada aqui a equipe, que quem está assistindo não está vendo, mas que estão aqui fazendo a coisa acontecer. E obrigada, Thaisa, pelo convite. Um cheiro para todo mundo que assistiu, que escutou, que vai escutar. E continue acompanhando a gente, tanto a mim quanto a Thaisa, nas nossas redes, nos outros veículos, que a gente está sempre aí com as novidades. Exatamente. Então, eu estou estreando o podcast hoje, exatamente no momento em que meu blog completa 17 anos. E aí eu quero lhe agradecer mais uma vez, agradecer a vocês que nos acompanharam. O podcast continua aí salvo nas redes para vocês continuarem assistindo, mandando para os amigos, mandando para os inimigos também, não tem problema. Muito obrigada a vocês. Na próxima segunda-feira a gente tem mais uma entrevista. Você siga a gente, né, se inscreva no canal e mande para os seus amigos também. Muitíssimo obrigada. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque a gente não tem hora, né? O podcast não tem hora. Muito obrigada e até segunda-feira com mais uma edição do Falei Podcast com Thaisa Galvão.